Olá, bem-vindo ao nosso Canadá. Eu sou o Douglas e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, de como foi o processo para a gente conseguir o nosso PR aqui no Canadá. E eu vou aproveitar que hoje eu estou aqui fazendo uma trilha com a família no Beamer Memorial Conservation Area. É um lugar muito bacana e tem várias trilhas legais, vários lugares bacanas. Então vamos lá, um pouco de história e um pouco de natureza para vocês hoje. Acompanhe aí. Bom, o meu plano de mudar para o Canadá começou em 2011, depois que eu fiz um intercâmbio de inglês. Eu estudei inglês em Vancouver por mais ou menos uns 30 dias no mês de novembro de 2010. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar como que eu faria para voltar para o Canadá, como seria morar no Canadá. Agora vamos pular para 2017, quando realmente começou o nosso planejamento aqui para vir para o Canadá um pouco mais efetivo, né? Eu estava planejando vir para Michelle estudar, fazer uma pós-graduação, fazer uma faculdade, e eu ia ter o visto de trabalho aprovado. Então a gente estava juntando dinheiro e a gente estava fazendo várias outras coisas, né? Nós tínhamos uma empresa no Brasil, eu estava trabalhando, estava uma correria. Foi quando então surgiu uma vaga, uma possibilidade de uma vaga na minha empresa aqui no Canadá, que é uma coisa impensável, né? O nosso escritório aqui ele é muito pequeno e várias pessoas elas tentam se cadastrar e perguntam, que direto eu recebo mensagens das pessoas perguntando se tem vaga aqui no nosso escritório do Canadá. Então apareceu essa vaga, né? Eu fiquei sabendo da possibilidade de ter a vaga. E eu já comecei a fazer algumas conexões, já comecei a conversar com o gerente da vaga, né? Ele não sabia se abrir uma vaga aqui no Canadá ou não, mas eu já estava meio preparado para quando isso acontecesse. Tanto que a vaga surgiu em dezembro de 2017 e eu já estava com a minha entrevista marcada quando a vaga apareceu no sistema. Bom, então uma semana depois eu fui aprovado, depois de fazer a entrevista. Isso foi dezembro de 2017, só que eu não contava um pouco com a burocracia da minha empresa. Eu achava que a burocracia do governo do Canadá seria maior, mas a burocracia da minha empresa foi muito grande. Demorou bastante para eu ter todas as aprovações que eu precisava do RH, mas depois que eu consegui isso, foi mais ou menos em março de 2018, e daí eles me colocaram em contato com uma agência de imigração aqui do Canadá. E daí foi realmente que começou o processo. E todo o processo demorou aí mais ou menos de um mês, né? Entre eu começar a juntar toda a documentação que eu precisava, que eu já tinha uma ideia do que ia precisar, até quando a gente teve o visto aprovado. Então foi em abril que a gente teve todo o visto aprovado. Uma curiosidade que as pessoas sempre me perguntam é se eu precisei de LMIA. E eu não precisei do LMIA porque foi usado um processo chamado Intra-Company Transfer. E daí eu precisei comprovar de que eu tinha um conhecimento exclusivo da empresa que eu trabalhava, né? Não era para ser contratado qualquer pessoa aqui no Canadá que ia ter que ser treinado com todos os produtos da empresa. Eu tinha todo o conhecimento necessário sobre a empresa que eu trabalhava. Bom, depois do visto aprovado, realmente eu comecei a fazer todo o processo aí da nossa mudança, a esquematizar mais o nosso processo de mudança. Então a gente resolveu todos os problemas que a gente tinha no Brasil. Eu deixei uma carta de aviso prévio já para a empresa, né, e as assinaturas de documentos com a Michelle, que ia ficar no Brasil. E então, no dia 24 de maio, eu cheguei aqui no Canadá, né? E olha, eu vou falar uma coisa para você. Foi uma correria tão grande que eu cheguei e comecei a aproveitar um pouco os nossos dias. Foi como se fossem férias aqui. Apesar de eu já chegar trabalhando aqui na empresa e continuar o trabalho que eu estava fazendo no Brasil, eu dei uma relaxada e deixei um pouco os processos de lado. E inclusive o pessoal da minha empresa falou: olha, Douglas, não se preocupa com isso, depois a gente se preocupa com a sua residência permanente, mas por enquanto vamos segurar. Bom, então o que eu fui fazendo foi curtir o verão aqui no Canadá. A gente aproveitou bastante, nós passeamos bastante, mas fazer o processo do Express Entry estava sempre na minha mente e era uma das coisas que eu estava me preparando para fazer. Então a gente estava juntando bastante dinheiro para poder pagar pelo processo. Eu não queria que a minha empresa pagasse para eu não ter mais nenhuma relação com eles, né? Para não ficar preso com nenhuma relação com eles. E eu fui traduzindo um documento por mês, eu fui fazendo as validações da UES, né? Então nesse período aí de 2018 até o final do ano, eu fui fazendo tudo isso. Além de estar me preparando para fazer
uma certificação do inglês. O meu plano era fazer o CELP, e daí foi uma das coisas também que eu estava me preparando, mas tudo por conta, eu não estava pagando nenhum curso, não estava fazendo nada disso. Depois até eu vou dar algumas dicas aí para quem quer fazer a prova do WES, porque eu pesquisei bastante sobre o assunto. Aliás, do CELP, né? Apesar de estar me preparando, eu esperei até completar um ano de empresa, né? Um ano de empresa para eu poder participar do Canadian Experience Class. Então, só em junho de 2019 foi que eu fiz a aplicação para o programa do Express Entry. E uma coisa que eu achava, né, que eu precisava de uma agência, que o processo seria muito complicado, mas na verdade a primeira etapa é só você se cadastrar no site e colocar todos os dados que você tem. Então eu coloquei lá os códigos da minha tradução e validação da UES, da minha faculdade, da faculdade da Michelle. Eu também coloquei o código da minha prova e a nota da minha prova de inglês e todos os outros dados que ele pede lá, né? O quanto tempo de experiência. Ele não pede nenhum documento a não ser os 2 documentos aí que eu citei. Nossa pontuação ficou 439, ficou bem abaixo do que eles estavam chamando, e a minha esperança fosse que eles chamassem o Canadian Experience Class, o que eles não estavam fazendo em 2019. Se eu não me engano, na época que eu fiz a aplicação, eles estavam chamando mais ou menos 465, ó. Né? E depois a pontuação só ia subir, né? Até o final do ano. Até o final de 2019 a pontuação só estava subindo. Uma coisa aqui que eu acho que eu fiz errado, que eu poderia ter feito melhor, teria sido melhorar a minha nota do inglês. Na época eu não sabia o quanto a nota do inglês impactava na pontuação do Express Entry. Eu fazia uma ideia, mas eu não sabia calcular direito como que era esse impacto. Se eu tivesse tirado uma nota 9 em todas as categorias do CELP, eu teria ficado com uma pontuação já próxima do que eles estavam chamando. Então o que eu fiz? Eu peguei e marquei uma nova prova, eu comecei a estudar um pouco mais, entendi melhor a prova e daí eu marquei uma segunda prova, para fazer uma segunda prova. Só que eu marquei a prova para março de 2020. Como você pode imaginar, a prova foi cancelada e eu não estava conseguindo remarcar a prova. Sempre que eu remarcava, vinha outro lockdown e a prova era cancelada de novo. Então a única coisa que eu podia fazer era esperar. E até que foi bom esperar, porque em maio de 2020 a gente recebeu finalmente o nosso convite para aplicar, né, os documentos no Express Entry. A nossa pontuação subiu para 453 depois que eu completei 2 anos de trabalho aqui no Canadá. Então eu fui chamado no Canadian Experience Class e daí começamos a preparar a nossa documentação. Uma das coisas que eu não achava que ia me dar trabalho foi uma das informações que eu coloquei no Express Entry, que eu coloquei que eu tinha uma job offer da minha empresa, que inclusive eu tinha conversado com eles e falado que eu ia adicionar, que eles iam me dar uma job offer quando eu recebesse a aplicação para o Express Entry. Só que eles não quiseram me dar. E daí eu percebi, conversando com outras pessoas, que várias empresas têm essas restrições de falar, não, não vou dar uma job offer, você já teve uma job offer, né, quando você veio para cá. Então daí eu contratei uma agência, eu já ia contratar uma agência de imigração para validar a minha documentação antes de eu carregar no sistema do Express Entry, e eles me deram a sugestão. Existe uma carta que a gente pede para a empresa que mostra quais são os trabalhos que você faz dentro daquela empresa, né? Eu esqueci o nome, também vou colocar aí na descrição. E eles pediram para a minha empresa adicionar um parágrafo dizendo, né, quais eram as minhas funções, o que eu fazia aqui no trabalho, quanto tempo eu estava trabalhando aqui, e uma informação dizendo que eles iriam manter o meu contrato depois que eu recebesse a residência permanente. E então eu enviei os meus documentos no dia 2 de julho de 2020. E depois disso foi só rezar e esperar que tivesse tudo correto. Algumas semanas depois, eu acho que foi mais ou menos 1 mês e meio, eles me pediram um background check da polícia daqui do Canadá, que eu já tinha pedido do Brasil, e daí eles pediram daqui o meu background check no Canadá.
Só o meu, inclusive, que eles pedem normalmente do aplicante principal. Foi fácil fazer, eu tive que encontrar, não é direto na delegacia de polícia, você tem que encontrar empresas terceirizadas que fazem esse trabalho. Eu encontrei e paguei uma taxa, foi mais uma taxa para pagar, né, para o nosso processo aqui da residência. A próxima etapa foi fazer a biometria. Nós não fizemos biometria quando nós íamos aqui para o Canadá, em 2018, mas eles pediram para a gente fazer a biometria. Os centros, eles estavam meio fechados, né? Então eu estava esperando e talvez não precisasse fazer, mas daí nós recebemos uma ligação de um dos centros que fazem a biometria aqui no Canadá e eles ofereceram um dia e um horário para a gente fazer a biometria. Isso foi mais ou menos no final de setembro. Depois da biometria, o próximo passo era esperar e aguardar que eles dessem o resultado para a gente. Só que em novembro, eles pediram para que eu enviasse o T4. O T4 é um documento de quem trabalha aqui no Canadá, que é o seu comprovante de imposto de renda, né? A mesma que a gente recebe no Brasil no final do ano fiscal, a gente recebe um aqui no Canadá também, que é o T4. E eles pediram para fazer o upload desse documento. Eu já tinha colocado junto com os outros documentos, mas eu acho que deve ter ficado perdido lá no meio, o fiscal não encontrou, e eles pediram para fazer o upload desse documento. E depois, adivinha só, vou esperar de novo, né? O prazo final para o nosso processo, os 6 meses, seria em janeiro, no dia 2 de janeiro de 2021, que inclusive é o meu aniversário. Mas, né, não ganhei esse presente, a gente teve que esperar mais um pouco aí pela resolução. Em março de 2021 a gente começou a ficar um pouco preocupado, porque nós tínhamos uma permissão de 3 anos para ficar aqui no Canadá e essa permissão ia vencer em abril de 2021, dia 22 de abril de 2021. E a gente falou, puxa, a gente vai precisar entrar com uma extensão do visto, né? Então a gente precisava se preocupar com isso. E começamos a juntar a documentação, conversei com uma agência de imigração justamente para saber como que funcionaria esse processo, né? Então, no dia 9 de março de 2021, eu entrei com o pedido de extensão, né, do nosso visto. Paguei inclusive uma taxa de $650 e falei, bom, agora tem que esperar o pedido da extensão e o resultado do Express Entry. Porém, no dia 10 de março de 2021, veio a resposta do Express Entry, com a nossa aprovação para a nossa residência permanente, né? E eu comemorei na hora, falei, caraca, isso aí chegou! Puxa vida, ontem eu paguei 650, será que eu consigo a restituição desse valor? E conseguimos, né? Eu entrei com um pedido lá, já logo 2 dias depois eu entrei com um pedido para cancelar, né, a extensão do nosso visto e eles devolveram o dinheiro. Acontece, né? Você tá andando no parque e acaba a bateria do celular, né? Fazer o quê? Vamos terminar o vídeo aqui mesmo. Então no dia 18 nós recebemos um e-mail de confirmação com o que eles chamam de landing, que foi um PDF que eles mandaram, que tem todos os nossos dados. Inclusive nesse PDF tinha as instruções para a gente mandar uma foto para eles colocarem no nosso cartão de residentes permanentes, que é o nosso documento que vai efetivamente provar que nós somos residentes permanentes do Canadá. Porém, com essa carta e o nosso passaporte, a gente já conseguimos trocar os documentos que a gente precisava, trocar o nosso SIN number, que é o nosso Social Insurance Number, que é o nosso, como se fosse o nosso CPF aqui do Canadá. Nós conseguimos também trocar o nosso cartão de saúde, né, que eu tinha um cartão temporário, né. Mandei para a escola da Letícia também, provando que agora ela é residente do Canadá, ela tem direito, né, à escola, que antes a gente estava nessa dependência de acabar o nosso visto aqui. Então foram várias coisas que a gente fez nesses últimos dias e eu espero que vocês tenham gostado, achado esse vídeo informativo e eu acho que eu te vejo na próxima. Até! Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre quais foram os nossos custos aí do processo específico do Express Entry. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve e a gente se vê na próxima.